Meu nome é Lancine da Silva e juntamente com Gabriel José Luna e Leise Roberta da Silva Araújo, iremos apresentar um seminário sobre esse livro, 21 Lessons for the 21st Century, que aqui temos um pouco mais falando sobre o livro. É um livro escrito por Yuval Harari e temos uma definição da Wikipédia bem sucinta sobre do que o livro se trata. Aqui está dizendo: 21 lições para o século XXI é o livro de um historiador, Yuval Harari, lançado em 30 de agosto de 2018. O autor afirmou que o livro tem como objetivo responder à questão: o que está acontecendo no mundo de hoje, qual o sentido mais profundo desses eventos e como podemos individualmente nos guiar através deles. As questões que ele propõe explorar incluem o que a ascensão de Trump significa, se Deus está de volta ou não, e se o nacionalismo pode ajudar a resolver os problemas do aquecimento global. Bem, o primeiro capítulo do livro é nomeado Desilusão, e nele ele faz uma breve contextualização histórica do que aconteceu desde a Revolução Industrial, passando pela Segunda Grande Guerra e depois com a ascensão do liberalismo e até os tempos modernos com a ascensão também do nacionalismo exacerbado de Donald Trump da China. Bem no início do capítulo, ele cita uma frase muito interessante que é a seguinte: os humanos pensam em formas de narrativas e não de fatos, números ou equações, e quanto mais simples a narrativa, melhor. Então, o que acontece é que ele explica, logo no ano de 1938, as três grandes narrativas simples o mundo acreditava, as três diferentes narrativas. Tinha o fascismo, o comunismo e o liberalismo. Após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, o que aconteceu foi que o fascismo, na década de 1940, ele entrou em decadência. E entre 1940 e 1980 ocorreu a luta entre essas duas narrativas, liberais e a comunista, certo? A liberal e a comunista. Só que aí, isso durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. Acabou que o comunismo caiu por terra e o que sobrou foi apenas o liberalismo ao redor do mundo. Bem, falando um pouco sobre a narrativa liberal, ela celebra o valor e o poder da liberdade e diz que durante milhares de anos a humanidade viveu sobre regimes opressores que concediam ao povo direitos políticos, poucas oportunidades econômicas ou liberdades individuais e restringiam rigorosamente os movimentos dos indivíduos e as ideias, os ideais e os bens. Bem, então o que aconteceu durante 1940 e 1980 e a partir um pouco de 1980 foi que os regimes democráticos tomaram lugar de ditaduras e que a livre iniciativa superou as restrições econômicas, as pessoas aprenderam a pensar por si mesma e a seguir o próprio coração, em vez de obedecer cegamente o que um regime ou um ditador ou um monarca fala. Bem, posteriormente, nesse mesmo capítulo, ele vai denominar um trecho chamado A Trajetória da Narrativa Liberal, onde nela explica o que aconteceu entre 1980 até os dias atuais, como é que acontece, como que o liberalismo, como foi a trajetória desse liberalismo. Inicialmente ele diz que em 1990, por ali, meados de 1990, se existia um grande mantra global que era o seguinte: se simplesmente continuarmos a liberalizar e globalizar nossos sistemas políticos e econômicos, o resultado será paz e prosperidade para todos. E juntamente com isso a gente tem uma frase de Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, em 1997, que diz que a China, com a sua visão ultrapassada, está ficando do lado errado da história. Meio que dizendo que a China, por não estar seguindo essa narrativa do liberalismo, estava ficando do lado atrasado, estava ficando para trás na história. Mas aí o que veio foi a grande crise de 2008, o grande crash de 2008, em que as pessoas começaram a desacreditar nessa prosperidade para todos e paz mundial, nessa narrativa do liberalismo, já que ele tinha mostrado um pouco de defeitos, alguns defeitos após essa crise. E depois disso, até meados de 2010, 2000 e pouco, poucas pessoas diriam que a China está no lado errado da história, já que justamente a China está um país em ascensão, com grande economia, grande comércio. Então a gente começa a perceber que o liberalismo foi começando a quebrar, foi começando a ser desiludido. E juntamente com isso a gente tem a ascensão de Donald Trump e o Brexit, que é justamente a saída do Reino Unido, a saída da Grã-Bretanha do Reino Unido, mostrando que não é tão, tipo, não é
essa narrativa liberal de ter é, é, livre comércio, entre tudo, não é necessariamente isso. E justamente com Donald Trump, que pregava que a América deveria ser boa novamente, que deveria voltar aos tempos áureos da América. Então ele mostra o liberalismo está entrando em crise. E a gente vê que em 1938 foram apresentadas três narrativas, que era o fascismo, o comunismo e o liberalismo. Aí após o fascismo decair na Segunda Grande Guerra, nós temos as duas narrativas, aí cai o comunismo e sobra o liberalismo. E agora a gente tem os dias atuais que justamente o liberalismo está entrando em decadência. Então, ele diz que em 2018, que foi a época que o livro foi escrito, que o liberalismo, agora a gente tem nenhuma narrativa para se apoiar. Então, posteriormente ele vai meio que falar um pouco sobre o que vai acontecer. Da matança de mosquitos à matança de ideias. Ele inicia esse capítulo fazendo uma pergunta que é justamente essa aqui. Você alguma vez voltou em qualquer coisa que concerne a internet? Então, ele explica que em 1990 a internet foi a maior revolução que aconteceu atuais e talvez da história, e que mostra que, comparando com as outras revoluções, foi a que menos teve interferência política. O que quer dizer que cada vez menos você teve o Estado intervindo diretamente com as revoluções. E ele mostra que também o sistema democrático está tipo se esforçando para entender o que atingiu ele, como ele tem que se adaptar e se equipar para essas novas revoluções, como a inteligência artificial ou até mesmo blockchain. Ele explica aqui que talvez daqui a pouco a gente precise não mais confiar em seres humanos para tomar decisões políticas ou algo do tipo. Simplesmente que a inteligência artificial ela vai tomar as decisões pra gente, que não vai precisar mais de humanos para fazer essas coisas. E também fala sobre o blockchain, de como o sistema monetário mundial pode ser totalmente quebrado por essas disrupções, como o blockchain. É justamente o sistema de câmbio, o sistema monetário, como que vai ocorrer essa transação, se a tecnologia vem se atualizando muito rapidamente, e como que as nações podem se adaptar. Porque se não se adaptarem, o que acontece é que as nações vão ficar para trás e talvez até colapsarem a uma grande potência global que tem como tecnologia a sua grande arma. Então, ele diz também aqui que a revolução da biotecnologia e na tecnologia da informação dará o controle ao mundo interior e nos permitirão arquitetar e fabricar vida. Ele também discorre sobre isso, de como a inteligência artificial muda a nossa concepção de humanos, de como a gente se enxerga, como a biotecnologia vai transformar, vai prolongar nossa vida, como a inteligência artificial vai tomar decisões mais sábias para a gente, e como isso vai ser intrínseco ao nosso modo de viver. E ele termina essa sessão dizendo que talvez no século XXI as revoltas populares sejam dirigidas não contra uma elite econômica que explora as pessoas, mas contra a elite econômica que não precisa delas. Justamente falando da parte de automação que vai ser bem mais trabalhada no próximo capítulo. Como as pessoas vão ser trocadas por máquinas e algoritmos. Olá, meu nome é Gabriel e eu vou tratar um pouco sobre o que Yuval discute sobre trabalho. Yuval cita em seu livro a seguinte frase: quando você crescer, talvez não tenha um emprego. Mas o que leva as pessoas a terem esses pensamentos não vem de agora. O medo de perder o emprego para as máquinas remontam ao século XIX, mas nunca se materializou. Desde a Revolução Industrial, para cada emprego perdido para uma máquina, pelo menos um novo emprego surgiu e o padrão de vida médio melhorou. Ainda existem pessoas que acreditam que a automação continuará a gerar novos empregos, mas o que nos leva a pensar diferente hoje é a existência da inteligência artificial. Então, além dos que acreditam no surgimento de novos empregos, existem os que acreditam que, em um futuro próximo, bilhões de pessoas serão economicamente redundantes. Antes, as máquinas competiam com os humanos principalmente em habilidades físicas, enquanto nós, humanos, se mantinham à frente das máquinas em habilidades cognitivas. Por isso, quando trabalhos manuais na agricultura e na indústria foram automatizados, surgiram novos empregos no setor de serviços
que requerem um tipo de habilidade cognitiva que só os humanos possuíam, como aprender, analisar, comunicar e, principalmente, entender emoções humanas. Mas agora, com a inteligência artificial, as máquinas estão começando a superar os humanos em números cada vez maiores nessas habilidades. Então, como hoje não sabemos nenhum terceiro tipo de habilidade além do físico e cognitivo, em que os humanos se manterão sempre em uma margem segura à frente das máquinas, não podemos dizer para sempre que, para cada emprego perdido para uma máquina, pelo menos um novo emprego surgirá e o padrão de vida melhorar. Então vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial que já está presente em nossas vidas e que em um futuro não muito longe estará muito mais. É crucial entender que a revolução da inteligência artificial não envolve apenas tornar os computadores mais rápidos e mais inteligentes. Ela se abastece de avanços nas ciências da vida e nas ciências sociais também. Nas últimas décadas, a pesquisa em áreas como a neurociência e a economia comportamental permitiu que cientistas hackeassem humanos e adquirissem uma compreensão muito melhor de como os humanos tomam decisões. Constatou-se que todas as nossas escolhas resultam não de algum misterioso livre-arbítrio, e sim de bilhões de neurônios que calculam probabilidades numa fração de segundos. A intuição humana, por exemplo, é na realidade a capacidade de reconhecer padrões. Bons motoristas, profissionais de finanças e advogados não têm intuições mágicas sobre trânsito, investimento ou negociação. E sim, ao reconhecer padrões recorrentes, eles localizam e tentam solucionar ou evitar problemas. Não é de admirar que esses profissionais, às vezes, cometam erros bobos. Isso quer dizer que a inteligência artificial pode superar o desempenho humano até mesmo em tarefas que supostamente exigem intuição. Se pensarmos que a inteligência artificial tem de competir com os sentidos da aranha dos humanos, pode parecer impossível superar os humanos nessas áreas, mas, como a inteligência artificial na realidade tem de competir com redes neurais para calcular probabilidades e reconhecer padrões, isso parece muito mais real de acontecer. Uma IA equipada com os sensores certos poderia fazer tudo isso com muito mais precisão e confiabilidade do que um humano. Por isso, a ameaça de perda de emprego não resulta apenas da ascensão da tecnologia da informação, mas de sua confluência com a biotecnologia. E a inteligência artificial não só está em posição de hackear humanos e superá-los no que eram, até agora, habilidades exclusivamente humanas, ela também usufrui de modo exclusivo de habilidades não humanas, o que torna a diferença entre a inteligência artificial e um trabalhador humano uma questão qualitativa e não apenas quantitativa. Duas habilidades não humanas especialmente importantes da inteligência artificial são a conectividade e a capacidade de atualização. Os benefícios para a sociedade humana provavelmente serão imensos. A inteligência artificial em medicina, por exemplo, poderia prover serviços de saúde muito melhores e mais baratos a bilhões de pessoas, especialmente para as que hoje não têm acesso algum a esses serviços. Ao menos no curto prazo, a inteligência artificial e a robótica provavelmente não eliminarão por completo setores inteiros da economia. Trabalhos que requeram especialização numa faixa estreita de atividades padronizadas serão automatizados. Porém, será muito mais difícil substituir humanos por máquinas em tarefas menos padronizadas que exijam o uso simultâneo de uma ampla variedade de habilidades e que envolvam lidar com cenários imprevisíveis. Já a longo prazo, nenhuma atividade permanecerá totalmente imune à automação. Assim como no passado, onde a automação fez com que surgissem novos empregos, a inteligência artificial poderia ajudar a criar novos empregos humanos de outra maneira. Em vez de os humanos competirem com a inteligência artificial, poderiam concentrar-se nos serviços da inteligência artificial e na sua alavancagem. Um exemplo citado por Yuval é a substituição dos pilotos humanos por drones, que eliminou alguns empregos, mas criou oportunidades novas em manutenção, controle remoto, análise de dados e segurança cibernética. Para se ter uma ideia, as Forças Armadas dos Estados Unidos
precisam de 30 pessoas para operar cada um de seus drones, enquanto a análise das informações coletadas por ele ocupa pelo menos mais 80. Sendo que em 2015, a Força Aérea dos Estados Unidos não tinha uma quantidade suficiente de pessoas treinadas para preencher essas posições e enfrentavam a crise para tripular as aeronaves não tripuladas. Sendo assim, é possível que o mercado de trabalho em algumas décadas se caracterize pela cooperação e não pela competição entre humanos e inteligência artificial. Como mencionado ainda agora, é que esses novos empregos exigirão altos níveis de especialização e não resolverão os problemas dos trabalhadores não qualificados que estão desempregados. Em ciclos de automação anteriores, as pessoas podiam passar de um trabalho padronizado de baixa qualificação a outro com facilidade. Essas mudanças de ocupação eram possíveis porque a mudança da fábrica para o supermercado só exigiam um retreinamento limitado. Mas no futuro, um caixa ou uma operadora da indústria têxtil que perder seu emprego para um robô dificilmente estará apto a começar a trabalhar como um operador de drone. Ela não terá habilidades necessárias. Como consequência, apesar do aparecimento de muitos novos empregos humanos, de acordo com Harari, poderíamos testemunhar o surgimento de uma nova classe de inúteis. Poderíamos, de fato, ficar com o que há de pior nos dois mundos, sofrendo ao mesmo tempo de altos níveis de desemprego e de escassez de trabalho especializado. Além disso, nenhum dos empregos humanos que sobrarem estará livre da ameaça de automação, porque o aprendizado de máquina e a robótica continuarão a se aprimorar. Ninguém sabe com certeza qual o impacto o aprendizado de máquina e a automação terão em diversas profissões, e é dificílimo estimar o cronograma dos desenvolvimentos mais importantes, em especial quando dependem tanto de decisões políticas e tradições culturais quanto de inovações tecnológicas. No século XIX, a Revolução Industrial criou novas condições e problemas com os quais nenhum dos modelos sociais, econômicos e políticos existentes era capaz de lidar. Para Harari, as soluções potenciais cabem em três categorias principais: o que fazer para impedir a perda de empregos, o que fazer para criar empregos novos e o que fazer se, apesar de nossos melhores esforços, a perda de empregos superar consideravelmente a criação de novos empregos. Para lidar com as rupturas tecnológicas e econômicas inéditas do século XXI, precisamos desenvolver novos modelos sociais e econômicos o quanto antes. Esses modelos deveriam ser orientados pelo princípio de que é preciso proteger os humanos e não os empregos. No futuro, o mercado de trabalho estará em constante evolução devido às grandes tecnologias e nós humanos temos que estar em constante adaptação, nos especializando para atuar no mercado de trabalho. E quem no passado não pôde migrar para uma área mais especializada ou não teve a oportunidade de receber um treinamento adequado para permanecer economicamente ativo, os países deverão ter os modelos sociais e econômicos capazes de auxiliar e manter os requisitos básicos para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida em busca do bem-estar social. Liberdade. O Big Data está vigiando você. A nossa democracia supõe que os sentimentos humanos refletem os mistérios mais profundos do livre-arbítrio. Entre esse livre-arbítrio é a fonte definitiva de autoridade e que todos os seres humanos são igualmente livres. As autoridades mudam com o decorrer dos anos. Durante milhares de anos, as pessoas acreditavam que as autoridades provinham de leis divinas. Nos séculos mais recentes, a fonte da autoridade passou das entidades celestiais para os humanos, em carne e osso. E em breve, a autoridade pode mudar novamente dos humanos para os algoritmos. Assim, a autoridade divina, como foi legitimada por mitologias religiosas e a autoridade humana foi justificada pela narrativa liberal, a futura revolução tecnológica poderia estabelecer a autoridade dos algoritmos de Big Data, ao mesmo tempo que solapa a simples ideia de liberdade individual.
Temos que entender que eleições não têm nada a ver com pensamentos, tem a ver principalmente com o que sentimos. E sentimentos não se baseiam em intuição, inspiração ou liberdade, como a gente muitas vezes pode acreditar, mas se baseia em cálculo. Normalmente, não nos damos conta disso, porque sentimentos na verdade são cálculos, porque todos esses cálculos acontecem embaixo do nosso nível de consciência, e assim acreditamos, erroneamente, que é algum misterioso livre-arbítrio. O drama da tomada de decisões. A televisão foi concebida originalmente como um dispositivo que nos permite ver de longe, mas nos permitirá sermos vistos de longe, como previu George Orwell no livro 1984. Quando assistimos algo na Netflix ou na Amazon, por exemplo, eles guardam esses dados para nos recomendar filmes e séries com maior precisão, mas esses mesmos dados poderiam possibilitá-los de tomar decisões mais importantes das nossas vidas, como o que estudar e até mesmo com quem casar. À medida que os cientistas chegam a uma compreensão mais profunda de como os humanos tomam decisão, a tentação de se basear em algoritmos provavelmente vai aumentar. Pense em como, em apenas algumas 2 décadas, bilhões de pessoas confiam no Google para buscar algo tão importante como é a informação. Com o tempo, passamos a confiar na IA para escolher filmes, qual rota seguir na estrada, mas e se confiarmos em uma IA para decidir o que vamos estudar, onde trabalhar ou até mesmo com quem casar? A vida humana deixa de ser um drama de tomada de decisões e até mesmo eleições democráticas não fazem mais sentido. O carro filosófico. Pode-se dizer que algoritmos jamais poderiam tomar decisões importantes por nós, porque decisões importantes normalmente envolvem uma dimensão ética, e algoritmos não entendem nada de ética. Por exemplo, suponha que 2 garotos correndo atrás de uma bola vejam-se em frente a um carro autodirigido. Com base nos seus cálculos instantâneos, o algoritmo dirige o carro conclui que a única maneira de evitar atingir os 2 garotos é desviar para a pista oposta e arriscar colidir com um caminhão que vem em sentido contrário. O algoritmo calcula que, nesse caso, há uma probabilidade mais ou menos de 70% do dono do carro morra. O que ele deve fazer? Matar os 2 garotos ou matar o dono do carro? Os algoritmos não foram moldados pela seleção natural e não têm emoções nem instintos. Daí, em momentos de crise, eles podem seguir diretrizes éticas muito melhor do que os seres humanos. Isso contando que, de alguma maneira, a gente consiga codificar a ética em números e estatísticas precisas. Ditaduras digitais. As pessoas temem a IA porque não confiam na obediência dela, mas o problema real com os robôs é realmente o contrário. É porque nós sabemos que eles nunca vão desobedecer os donos deles. Algoritmos de Big Data também podem dar um futuro, algoritmos de Big Data podem também dar poder a um futuro grande irmão, e podemos acabar em um regime de vigilância no qual todo mundo é monitorado o tempo inteiro. As democracias no geral superam as ditaduras porque são melhores no processamento de dados e nada melhor do que um Big Data para processar dados. Por esse motivo, um algoritmo pode superar a democracia no futuro próximo. Inteligência artificial e estupidez natural. O perigo é que, se investirmos demais no desenvolvimento da IA e de menos no desenvolvimento da consciência humana, a simples inteligência artificial sofisticada dos computadores poderiam servir apenas para dar poder à estupidez natural dos humanos. É improvável que enfrentamos uma rebelião dos robôs, mas poderíamos ter que lidar com hordas de bots e quem sabe melhor do que nossas mãos manipular as nossas emoções para tentar nos vender algo, seja um carro, uma ideia política ou até mesmo uma religião. Bem, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.